Olá, está no ar mais um Alesp Conecta. O programa de hoje traz um tema do direito, que são os concursos públicos agora durante a pandemia de Covid-19, né? Houve aí algumas mudanças, adaptações que foram precisas ser realizadas, né, por conta das restrições sanitárias. Para a gente discutir esse tema, a gente recebe o Agnaldo Bastos, ele que é advogado atuante no direito administrativo, vai ter esse bate-papo com a gente hoje. Seja bem-vindo, doutor Agnaldo. Muito obrigado, Carol. Estou à disposição para poder compartilhar os assuntos relativos a concursos públicos nesse momento de pandemia, né, as alterações, os direitos, os direitos dos candidatos, as principais ilegalidades que vêm acontecendo nesse contexto de pandemia. Estou à disposição para compartilhar no programa aí da TV Alesp. Então, para a gente contextualizar a situação atual dos concursos públicos durante a pandemia, eles foram obrigados, os concursos, a adaptarem, por exemplo, a prova seja feita online ou no ambiente aí com uma restrição de número de pessoas. Como que tem sido os concursos durante a pandemia nesse momento, com as restrições sanitárias? Então, Carol, a partir de março de 2020, né, quando foi ali o momento de várias restrições, vários decretos, várias alterações legislativas que nós tivemos aí no Brasil, no âmbito dos estados, dos municípios, em decorrência da disseminação da Covid-19, vários concursos, inclusive concursos de grande relevância nacional, com mais de 100 mil inscritos, 200 mil inscritos, onde as provas estavam programadas para acontecer ali no final de março de 2020, foram suspensas as provas por causa que o concurso, obviamente, ele gera um tipo de aglomeração, né? Movimenta muitas pessoas, as pessoas têm que deslocar ali para instituições, escolas, faculdades, universidades, dependendo do ambiente onde acontece o concurso, as pessoas precisam até o local, então isso gera uma aglomeração. Então, várias provas de concursos públicos foram suspensas nesse momento da pandemia, e agora, recentemente, em maio de 2021, teve uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal envolvendo o concurso da Polícia Rodoviária Federal, onde vários candidatos estavam questionando aí a realização da prova nesse contexto da pandemia, porque teve vários estados estavam ali com decreto de lockdown, e era um concurso de repercussão nacional, né, acontecendo aí basicamente em todas as capitais do Brasil. Esse concurso, a administração pública, o governo federal, queria muito fazer esse concurso, então estava insistindo na realização, mesmo num cenário adverso, num cenário de muitas dificuldades, onde inclusive o próprio Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, entraram com medidas judiciais para tentar ali impedir a realização da prova, né, por causa do risco à saúde pública em potencial que as aglomerações da prova iria provocar, mas ainda assim o governo federal, a banca examinadora ali do Sebrasp, insistiu em realizar a prova, e chegou uma situação onde uma ação chegou até o STF, e o STF entendeu que havia sim autonomia do governo federal, da União, em realizar esse concurso, em que pese haja ali no âmbito dos municípios, dos estados, alguns lockdowns. O próprio STF reconheceu que poderia sim fazer o concurso específico aí da Polícia Rodoviária Federal. E aí, nesse cenário, com a realização desse concurso, vários outros concursos acabaram acontecendo, concurso da Polícia Federal também, concursos que estavam represados por causa da pandemia. Essa é uma questão interessante. Você que está aqui nos assistindo, que é concurseiro, que estuda para concurso, é uma oportunidade, porque vários concursos que estavam represados, ou seja, eles estavam ali impedidos de serem realizados por causa da pandemia, em decorrência dessa decisão do STF, desencadeou aí a possibilidade de vários outros concursos acontecerem. Então, isso é uma questão interessante. Já desde esse concurso que eu citei de maio, praticamente todos os finais de semana está tendo aí concursos, principalmente concursos ligados à área de segurança pública, né? Então, uma necessidade muito importante aí do Estado, e onde tem um déficit de muitos servidores, que é a área de segurança pública, uma área que tem bastante rotatividade, onde tem muitos servidores que se aposentam ali de certa forma mais rápido por causa do período necessário de exercício, onde infelizmente o pessoal que atua na área de segurança pública também pode vir a óbito, está sujeito a determinados riscos, então isso abre mais vagas, e o próprio governo atual ele investe muito em segurança pública, então isso abre muitas oportunidades. Inclusive, nesse final de semana tivemos o concurso do DEPEN, né, de sistema penitenciário.
Então, assim, os concursos que estavam represados voltaram a acontecer e as bancas examinadoras têm tomado as devidas precauções, né, ali para resguardar ou pelo menos reduzir o risco do contágio. E nesse sentido, no momento da realização das provas, nós estamos num contexto onde, pelo menos pelo edital, é interessante a gente ressaltar isso, a banca, no edital do concurso, ela traz normas de prevenção em relação à segurança sanitária, segurança de saúde, porém, na prática, nós temos visto as bancas examinadoras não conseguindo efetivamente cumprir essa segurança. Então, o candidato que se sentia inseguro para realizar a prova ou detectar algum tipo de irregularidade, ele pode fazer registros, seja através do celular, no momento anterior ou posterior à realização da prova, e quando ele estiver ali no momento da execução da prova, ele pode solicitar que seja registrado em ata alguma situação irregular que acontecer, e esse registro em ata ele pode solicitar a cópia ali na hora ali com o fiscal, com o coordenador do concurso, para poder ter acesso a um documento probatório ali, caso ele queira trazer algum questionamento na via administrativa ou judicial. Então, assim, nesse cenário de pandemia, a banca no edital tem publicado alguns regulamentos orientando como que deve ser feito ali, por exemplo, o espaçamento, o distanciamento, a utilização do álcool em gel, a utilização da máscara durante a realização da prova. E só que, infelizmente, na prática, nós temos visto, por exemplo, já teve relatos de candidatos que foram realizar as provas e chegaram no local da sala, as janelas estavam fechadas, o ar-condicionado ligado, ou seja, não havia uma ventilação adequada para reduzir o risco. Por exemplo, é uma situação que o candidato se sente desconfortável, ele pode registrar em ata e tentar, de alguma maneira, recorrer administrativamente desse tipo de situação. Então, nesse cenário de pandemia, é muito importante os candidatos estarem antenados ao edital, fazer a leitura do edital. Você que estuda para concurso público, muitas vezes foca apenas no conteúdo programático. Lá no edital tem um conteúdo programático para estudar para a prova. Obviamente, essa é a principal preocupação do candidato, porque ele precisa ser aprovado na prova objetiva. Porém, é importante ele ler todo o contexto do edital para ele ter uma compreensão abrangente e poder questionar possíveis irregularidades ou ilegalidades que possam surgir ali na realização da prova. E, doutor, ao identificar aí essas irregularidades, fazer o registro, né, como o senhor falou aí, essa anotação em ata, é possível, por exemplo, impugnar o edital, né, essa prova? Quais são aí as principais atividades para essa impugnação, né? O que de fato pode objetivar a isso, né? Levar a isso e que o candidato tem esse direito, né, de fazer esse tipo de impugnação. O não cumprimento dessas regras sanitárias previstas no edital pode ser aí de fato um motivo para isso? Sim, a questão de impugnação ao edital ela é muito interessante porque é uma estratégia que antes da pessoa entrar com uma ação judicial, a gente sabe que o Poder Judiciário, infelizmente no Brasil, tem a questão da demora processual, é oneroso, além de custos com o advogado, você tem custos processuais, as custas que você paga para o próprio judiciário para poder entrar com o processo judicial. Então, serviço jurídico, ele acaba sendo muito mais oneroso. Por isso que é importante o candidato ele se resguardar preventivamente. Como é que ele se resguarda preventivamente? Através da impugnação ao próprio edital, as próprias convocações que vão surgindo ao longo do concurso, o próprio candidato pode entrar com um recurso administrativo perante a própria banca. A banca examinadora, a gente chama assim, delegatária do próprio Estado, ou seja, o Estado ele tem um poder, ele delega para a banca. Então, a banca examinadora, ela pode exercer a autotutela. O que é a autotutela? É a capacidade dela rever os próprios atos. Isso acontece muito na prova objetiva, onde os candidatos eles entram com ações para questionar irregularidades numa determinada questão. Um exemplo, uma questão que cobra um conteúdo que não tinha previsto ali no conteúdo programático da questão, ou seja, o conteúdo da questão que caiu na prova foge do programa, do edital. E aí, nesse sentido, o candidato pode impugnar aquela questão no sentido assim, pedir para a banca ou anular aquela questão ou até mesmo mudar o gabarito, caso o candidato entenda que o gabarito que a banca divulgou da resposta daquela questão está incorreto. Então, o candidato, quando ele faz esse tipo de impugnação, a própria banca pode rever os seus atos.
E isso é interessante porque evita da pessoa, às vezes ela pode conseguir algo do direito dela, algo que vai ali trazer uma garantia para o candidato, sem necessariamente precisar de judicializar. Então, assim, a impugnação edital é interessante, por isso que o candidato, ele precisa fazer ali uma leitura aprofundada do edital, do concurso, principalmente e verificar itens que pode gerar um prejuízo para ele. Vamos supor, uma pessoa que ela tem algum tipo de enfermidade, e aí lá no edital está lá na parte de avaliação médica que aquela enfermidade que ela tem pode ser condição para eliminar. Só que ela sabe que aquele tipo de exigência no edital é uma exigência legal. E aí ela pode fazer essa impugnação de forma preventiva, onde a própria banca pode já mudar ali, retificar o edital, porque aquele item que ela estava cobrando é um item ilegal, inconstitucional. Então é muito importante o candidato ter isso também em mente, que os itens que tem no edital não significa necessariamente que eles estão corretos, que eles são legais ou que eles são constitucionais. Existem muitas exigências no edital que são exigências abusivas, exigências ilegais, inconstitucionais e que gera prejuízo para o candidato. Então, assim, um edital ele não é absoluto. Ele pode sim ser questionado, ele pode sim ser impugnado, e o ideal é que o candidato, primeiro, antes de entrar na via judicial, ele entre com impugnação edital. Lembrando que não é necessário ele ter entrado com um recurso administrativo ou uma impugnação edital para poder entrar na via judicial. Não precisa. A via judicial, mesmo se o candidato não recorreu de forma administrativa, ele pode entrar com uma ação judicial. É importante ressaltar isso. Porém, através da impugnação edital ou de um recurso administrativo, é mais uma oportunidade que ele tem, menos onerosa, né, de entrar com alguma medida perante a própria banca, e a banca mudar aquele item do edital que pode gerar um prejuízo. E recentemente houve uma situação, por exemplo, onde falava o seguinte, que candidatos que fossem detectados ali na hora de realizar a prova com a temperatura acima de 37,5 seria impedido de realizar a prova. Aí o que foi interessante? Vários candidatos ali falaram o seguinte, ó, esse tipo de exigência, basta a temperatura estar acima de 37,5, ele seria impedido de fazer a prova. Aí vários candidatos entraram com impugnação e conseguiu retificar isso. Aí a banca, o que a banca fez? Ela mudou, falou o seguinte, ó, se for detectado acima de 37,5, o candidato vai fazer a prova de forma separada de outros candidatos. Aí a banca fez uma retificação. Então, é muito interessante os candidatos terem essa consciência do poder que eles têm em mãos ao utilizar aí um recurso administrativo ou uma impugnação ao edital. Quando a gente pensa nessa impugnação ao edital, né, ou esse recurso administrativo, aí durante toda a vigência do edital é possível entrar com esses recursos, né? Mas, por exemplo, para questões, como o senhor bem falou aí, ou essas visualizações de não cumprimento das regras dos editais durante a prova, há algum prazo para que, de fato, depois dessas ocorrências, o candidato consiga entrar com o recurso administrativo, ou isso pode, por exemplo, ir ao longo não só da prova, mas esperar o resultado, ou mas é importante fazer isso o quanto antes? Em relação a prazo, é muito importante o candidato verificar o próprio edital, porque no próprio edital tem um prazo. Tem alguns editais, por exemplo, tem um prazo de 3 dias úteis após a publicação daquele edital. É importante lembrar que quando um concurso público ele é publicado, você tem vários editais que vão surgindo ao longo do concurso. Aí eu vou explicar, por exemplo, um concurso da Polícia Federal. Aí você tem um edital de abertura. O edital de abertura é aquele edital principal onde vai reger basicamente ali todas as fases, vai estar de forma expressa. Aí, à medida que vai acontecendo algumas etapas, eles vão colocando outros editais. Por exemplo, vamos supor que teve o edital de abertura, e aí os candidatos fizeram a prova objetiva, fizeram a prova discursiva, e aí vai ter o resultado definitivo da prova objetiva e discursiva. E vai ter uma convocação dos candidatos para as demais etapas. Aí vamos supor que a convocação seja para a realização do TAF, teste de aptidão física. Vai surgir um outro edital. Esse outro edital é um edital de ação para o TAF. Aí nesse edital vão surgir novas regras ali para regular. Foi o caso que aconteceu da Polícia Rodoviária Federal, onde 5 dias antes da realização do teste de aptidão física, houve a convocação para a realização do TAF, e aí nessa convocação para a realização do TAF, havia a previsão do uso obrigatório das máscaras
durante a execução dos exercícios. Então, o candidato ia fazer um abdominal, ia fazer uma barra, ou ia fazer uma corrida ali, ele teria que estar utilizando a máscara durante todo o percurso, durante todo o exercício. E essa previsão das máscaras nesse concurso da Polícia Rodoviária Federal aconteceu com apenas 5 dias de antecedência. E aí muitos candidatos que estavam até bem preparados ali para executar as atividades foram eliminados ali, principalmente na corrida, onde precisa de oxigenação, acabaram sendo eliminados por causa da utilização de máscara. E vários candidatos acharam injusto essa situação, porque a administração pública deu um prazo muito curto. 5 dias antes da realização do TAF, criou essa nova obrigação, colocou essa exigência da utilização de máscara e não modificou o índice de exigência. Manteve o índice de exigência em relação à quantidade de distância, a quantidade de exercício. Então, isso dificultou vários candidatos, né, que se sentiram injustiçados. E o candidato que se sentiu injustiçado, ele pode tanto recorrer administrativamente, e aí precisa verificar no edital qual que é o prazo. Esse prazo não existe um prazo geral específico. Em alguns casos, por exemplo, a banca concede um prazo de 2, 3 dias. Outras situações, a banca consegue um prazo maior de 5, 10 dias. Então, vai depender muito de cada concurso a respeito desse prazo. E se passar desse prazo, de forma administrativa, aí o candidato, por exemplo, não consegue. Você perguntou, o candidato ele pode recorrer, por exemplo, do edital de abertura, ele pode impugnar durante todo o concurso? Não. Ele tem um prazo ali. O edital de abertura foi publicado. Aí ele tem um prazo estabelecido no próprio edital para fazer impugnação. Se esse prazo passou, aí ele só consegue impugnar o edital, ou seja, questionar as regras do edital através de uma ação judicial. Bom, caso o prazo aí seja extrapolado. Perfeito. E, doutor, agora, continuando na questão do âmbito nacional, né? A gente sabe aí que na pandemia vários estados e municípios estão aí em momentos diferentes, né? O senhor bem lembrou também que algumas cidades que têm a questão do lockdown. E para os concursos nacionais, há de fato, por exemplo, a opção de uma prova ser realizada em um dia para algum município, outro dia em outro município, com realização de provas diferentes, por exemplo. Como que funciona nessa questão justamente por conta dessas diferenças, né, nos âmbitos estaduais e municipais, em municípios, por exemplo, que estão com lockdown? Como é que funciona, né? O candidato pode recorrer, por exemplo, a uma via online para realizar, ou isso só se tiver previsto no edital? O concurso público ele é regido pelo edital. Então, assim, o edital que vai regular as normas internas do concurso, a maneira como vai acontecer, a maneira de aplicação das provas. Então, assim, pela experiência que nós temos visto em relação à prova de concurso público, ainda não se vislumbra questão de prova virtual, né, a prova online. Então, as provas de concursos públicos, mesmo nesse momento de pandemia, ela tem acontecido de forma presencial. Então, essa modalidade online, nós ainda não temos visto isso acontecer na prática, né? Até por uma questão também de fraude. O concurso público geralmente envolve muita concorrência, envolve tanto o interesse público envolvido. Então, para reduzir risco aí de fraude em relação a alguma irregularidade no concurso, eles priorizam a questão presencial. Agora, no âmbito federal, no âmbito nacional, né, os concursos que têm acontecido aí em vários estados, o STF ele entendeu que mesmo em situações onde o município ou o estado esteja de forma distinta, isso não pode afetar a competência da União, a competência federal de realizar o concurso público ali naquela cidade. Então, assim, o STF teve esse entendimento, inclusive na época que ele teve esse entendimento, especificamente no município de Curitiba, no estado do Paraná, estava um lockdown bem restritivo, inclusive havia decretos específicos falando assim, ó, durante o período tal, dia de maio, até o último dia de maio, ali seria proibida a realização de concurso. Então, estava tendo um conflito entre uma norma municipal e estadual com o interesse público da União. Então, assim, um conflito aí no pacto federativo, na autonomia dos entes federativos, União, estados, municípios, e o STF entendeu que no que se refere a situações de concursos federais de interesse de União, o interesse municipal e estadual não poderia sobrepor o interesse federal, né? Foi um entendimento muito específico aí, nesse caso desse concurso,
e o que legitimou a administração pública federal realizar os concursos no âmbito nacional, independente das situações aí dos estados. Porém, o candidato, se ele for injustiçado, se ele se sentir lesionado, dependendo da situação, é possível ele questionar. É possível ele questionar, seja de forma administrativa, perante a própria banca, ou seja de forma judicial. Isso é interessante, vou citar um exemplo bem prático que aconteceu no concurso da Polícia Rodoviária Federal em relação a diferenças de tratamento em situações de estados distintos. No Rio Grande do Sul, os candidatos, quando eles foram realizar o teste de aptidão física, no edital estava escrito que era obrigatório a utilização das máscaras durante a realização do treino. Então, estava escrito apenas isso. Isso gerou uma polêmica muito grande entre os candidatos, porque a banca examinadora ela não especificou, por exemplo, qual tipo de máscara que o candidato deveria estar utilizando. E aí, nesse sentido, você percebe uma lesão à isonomia, porque alguns candidatos utilizaram máscara praticamente ali sem a finalidade, né, do combate à pandemia, uma máscara resistente no sentido de proteger a pessoa e proteger os outros. Então, eles fizeram uma máscara bem fina, e outros candidatos que usaram máscaras mais adequadas, máscaras mais corretas, tiveram mais dificuldade de respiração. Então, a gente teve uma lesão em isonomia. E lá no Rio Grande do Sul, aconteceu uma questão interessante, onde os candidatos que estavam percorrendo a pista de corrida, eles abaixaram a máscara, né, para deixar o nariz de fora para poder respirar. E isso é interessante porque se no edital não tinha de forma expressa que se o candidato abaixasse a máscara ou se o candidato deixasse a máscara abaixo do nariz, ele seria eliminado. Então, se no edital não tinha isso de forma expressa, a banca ela não pode eliminar o candidato e por algo que não está expressamente previsto no edital. E aí, o que aconteceu? No Rio Grande do Sul, vários candidatos estavam utilizando a máscara abaixo do nariz para poder realizar o TAF. No Distrito Federal, por exemplo, os candidatos eles estavam, durante a corrida, afastando a máscara do nariz, do rosto, para poder respirar melhor. Aconteceu esse tipo de abordagem. E, por exemplo, no estado de São Paulo, vários locais onde foram realizados o TAF, os fiscais estavam proibindo de forma verbal, ou seja, sem ter a previsão no edital, estava falando, é para vocês usar a máscara correta, então estava chamando a atenção dos candidatos. Então a gente acaba ficando num cenário onde é um concurso nacional, acontecendo no âmbito aí de vários estados e havendo distinções em relação à isonomia. Alguns candidatos tiveram uma oportunidade de realizar um TAF em melhores condições que outros. Por exemplo, realizar o TAF com a máscara abaixo do nariz permite a pessoa ter uma melhor oxigenação. Então, a pessoa, querendo ou não, ela teve uma vantagem competitiva em relação a outros candidatos que foram obrigados a usar a máscara tampando o nariz e a boca de forma completa, dificultando a oxigenação e muitas vezes gerando até mesmo a eliminação aí no concurso público. Então, assim, no âmbito nacional, tem esse risco, sim, de acontecer essas distinções em relação à isonomia, até porque também é difícil a banca manter a mesma qualidade num concurso, por exemplo, lá no estado do Norte, outro em São Paulo, outro ali no Nordeste, no Centro-Oeste. Então, assim, manter uma isonomia é difícil para a banca examinadora. Então, um candidato que se sente injustiçado, ele pode, sim, entrar com alguma medida administrativa perante a banca ou até mesmo com uma ação judicial perante o Poder Judiciário aí, para que seja reconhecido algum direito aí que ele se sentiu lesionado. Doutora, acho que para finalizar, é importante falar desse direito de entrar, né, na justiça, né, recorrer ao Poder Judiciário, né? Então, para finalizar, eu queria que o senhor explicasse aí quando o candidato é mais viável para ele, né? Caso de fato não tenha tido uma resposta ao recorrer administrativamente ou na impugnação do edital, ainda é possível entrar pela via jurídica? Sim, a via judicial ela é uma questão interessante e é muito importante ressaltar para todos os candidatos sobre os riscos decorrentes de uma ação judicial, porque a ação judicial depende do entendimento do juiz, vai depender da interpretação do juiz vai ter daquela causa. Então, assim, existem situações onde candidatos, vou citar até esse exemplo de reprovação no TAF, teste que não fiz, pode ser que dois candidatos na mesma situação ingressem com ações judiciais perante o judiciário e um juiz dê um entendimento de forma favorável para esse candidato
e para o outro candidato o entendimento seja divergente. Então, na via judicial, é possível sim haver decisões judiciais distintas para situações similares, tá bom? Então, envolve esse risco, nenhuma causa, o advogado pode falar que é causa ganha, toda ação judicial tem risco, mas o candidato que se sentir injustiçado, ele pode sim recorrer à justiça. A nossa recomendação é sempre que o candidato tente primeiro resolver a situação de forma administrativa, porque é menos oneroso e existe sim, ainda que a chance seja menor, porque a banca revê os próprios atos, normalmente a banca, quando ela recebe um recurso administrativo, ela já está bastante propensa a negar o recurso administrativo, até porque se ela dá provimento, ou seja, dá a decisão favorável a todos os recursos administrativos, ela está demonstrando, inclusive, da própria incompetência técnica na primeira análise dela. Então, se ela, de repente, todos os recursos que chegam para ela, ela dá uma decisão favorável, ela demonstra até como incompetente ali na organização do concurso. Então, a banca tem a tendência de negar os recursos, porém, existe ainda assim uma chance mínima de reverter. Se existe essa chance mínima, vale a pena o candidato tentar de forma administrativa. Se na decisão definitiva daquele resultado que ele se sentiu injustiçado, seja se ele foi reprovado no teste físico, ou no teste psicológico, ou na fase de investigação social, ou qualquer fase do concurso, é importante ele aguardar o resultado, onde vai ter a justificativa e a motivação que a banca examinadora vai explicar ali por que o candidato foi eliminado, e através daquela informação, ele pode entrar com uma medida judicial para questionar aquele ato. É interessante que o candidato ele tem um prazo de 120 dias após o ato publicado, o ato que ele vai questionar, ele tem 120 dias para entrar com mandado de segurança, que é um tipo de ação judicial, ou um prazo de 5 anos para entrar com uma ação chamada ação ordinária. É uma ação de procedimento comum diferente do mandado de segurança, mas também que serve para ele poder entrar com ação na justiça. E, especificamente na área de concurso público, tem uma questão interessante, que é o pedido de liminar, ou pedido de antecipação de tutela. O que é esse pedido de liminar? É um pedido que o candidato faz ali na ação judicial para tentar retornar o mais rápido possível para o concurso. Como que funciona isso? O candidato foi reprovado no TAF, aí o concurso está acontecendo. Antes do juiz apreciar todo o direito do candidato, ele tem a chance de conseguir uma liminar para voltar para o concurso como subjúdice, ou seja, ele volta para o concurso como candidato ali sob determinação judicial para realizar as outras etapas, enquanto o juiz vai analisar de forma mais aprofundada aquele direito dele. Então, o candidato também tem uma chance, através de uma liminar ou antecipação de tutela, para conseguir garantir o prosseguimento nas demais fases, ao invés de esperar até o final do processo. Tá bom? Então, é interessante, existe essa possibilidade aí do candidato através da via judicial. A gente trouxe aqui alguns direitos importantes, né, desse candidato, desse concurseiro. Acredito que talvez ainda possa ter ficado alguma dúvida aí no nosso telespectador, então é importante, né, quando ter esse tipo de dúvida, ler o edital, talvez procurar realmente um especialista em direito para verificar qual que é a melhor via aí, né, como o senhor bem lembrou, tentar ir pela questão do recurso administrativo, de fato, caso não haja o resultado, verificar aí com o especialista se essa questão de ingressar na via jurídica, né, de fato também pode trazer um resultado. Então, muito importante esse programa de hoje. Doutor Aguinaldo, agradeço mais uma vez a sua disponibilidade e participação. Eu que agradeço, é sempre um prazer compartilhar com vocês da TV Alesp essa informação de grande relevância, e principalmente para a gente democratizar e dar acessibilidade ao conhecimento jurídico em relação ao direito dos candidatos aí nos concursos públicos. Muito obrigado. Perfeito. Agradeço também a todos vocês que acompanharam a Alesp Conecta de hoje. Se você quiser rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!